Números 14:5. Levante aí a sua Bíblia, por favor. Diga assim comigo: Deus, essa é a tua palavra, fala comigo, é ela que eu quero ouvir, eu preciso te ouvir. Me oriente, fortaleça a minha fé e me abençoe, dando entendimento espiritual e ouvidos espirituais, que eu coloque em prática, que eu tenha coragem para obedecer a tua palavra. Me abençoe agora, eu me calo para te ouvir. Usa a boca do teu servo para me abençoar. Amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos aprender com um homem que deixou muitas lições, um exemplo de fé na Bíblia, um homem que você não vê nele dúvida, você vê nele pura fé. O nome dele era Calebe. Ele foi escolhido por Moisés como um dos 12 espias, quando Moisés pediu para que eles espiassem a terra prometida e trouxesse frutos daquela terra. E os 12 partiram para espiar aquela terra, e 10 trouxeram um relatório negativo. Viram que tinham gigantes naquela terra e ficaram com medo, se intimidaram. E quando eles voltaram, eles apavoraram o povo. Os 10 abriram a boca e encheram as pessoas em Israel, o povo de Deus, de medo. E eles começaram a falar: lá tem gigantes, nós vamos ser devorados, nós somos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles, não tem como vencer. E começou a apavorar. Deixe sua Bíblia aberta aí, em um versículo de Números também, 13:30, coloca aí por favor na tela. Calebe, quando ouviu o povo ficando com medo, porque tem gente que quando abre a boca só fala besteira, conhece gente assim? Quando abre a boca põe medo em todo mundo, põe pavor em todo mundo, só traz desespero. A Bíblia diz assim, ó: então Calebe fez o quê? Calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha para mim, por favor. Ele tinha um respeito do povo. Ele era um homem de fé. Ele sabia que não ia ser fácil, que não ia ter moleza, mas ele guardava a promessa de Deus. Se Deus prometeu, essa terra existe. E se Deus prometeu, Ele vai nos dar condições de vencermos os gigantes, os problemas. Nada é maior do que Deus, e nós vamos vencer. Quando ele viu os 10 espias apavorando o povo, ele fez todo mundo se calar. Calai-vos. Isso é peculiar, isso é de quem é da fé, mandar o mal calar a boca. Isso é justamente uma qualidade das pessoas que são da fé, que creem na palavra de Deus. Elas não conversam com o diabo, elas não conversam com a dúvida, com medo, elas não aceitam palavra de derrotas. Qualquer pensamento que o mal traz negativo, ela repreende, ela manda o mal se calar, ela fica firme na promessa de Deus. Tem coisas em Calebe que chamam a nossa atenção. Ele andava com Josué. Com quem você anda fala muito acerca de você. Quem é da fé gosta de andar com pessoas da fé. Quem é de Deus gosta de andar com pessoas de Deus. E quando Calebe viu aquele cenário de desespero, ele não aguentou. Aqui em Números 14, versículo 5, depois que o povo ouviu aquelas palavras dos 10, a Bíblia diz assim:
Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram o quê? As suas vestes. Olha para mim, por favor. Eles não aguentaram ver a incredulidade do povo. Você sabe que tem gente que está sendo humilhada, envergonhada, e está aceitando. Mas tem pessoas que são da fé, elas não aceitam a derrota, elas não aceitam a vergonha, o fracasso, a humilhação, elas se revoltam, elas fazem alguma coisa para mostrar a indignação delas. E eles rasgaram as vestes, porque viu aquele povo que deveria estar tomado de uma fé, estavam tomados de um medo. Então eles viram Moisés e Arão cair com o rosto em terra, diante daquelas palavras, e eles rasgaram as vestes, mostrando ali uma indignação. E a Bíblia diz assim, versículo 7: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra o quê? Muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Olha para mim, por favor. Olha o que eles falaram. Vocês estão olhando para a situação de vocês, mas quem nos dá a vitória não é nossa condição, é Deus. Quem derrubou as muralhas de Jericó foi Deus. Quem fez milagres extraordinários no deserto foi Deus. Quem vai nos abençoar é Deus. Então não fique olhando para a sua condição, para a sua capacidade, nem para a situação, porque o mal é que gosta de nos ver olhando para a situação, para desanimarmos. Nós não vivemos por vista, como Paulo disse, vivemos por fé. Porque o que nós vemos nos limita, o que nós vemos nos amedronta, o que nós vemos nos desanima. Mas quando nós vivemos por fé, nós enxergamos além das vistas. Tem gente aqui no nosso foco, mas ela está vendo lá na frente, ela já fica pensando: puxa, eu vou morar em tal lugar, eu vou aumentar essa empresa, eu vou trocar esse carro, eu vou mudar esse maquinário. Ela está no sufoco, mas a fé dela alegra ela antes de acontecer. A fé dela faz ela ter alegrias antes da coisa se materializar, porque dentro dela a fé fala com ela. Quando a situação está dizendo não, quando todo mundo está dizendo que ela não consegue, a fé está dizendo: vai dar certo, você vai conseguir. Ela tem ouvidos para ouvir a voz da fé. Ela dá o que a fé pede. A fé pede forças, ela dá forças. A fé pede confiança, ela dá confiança a Deus, porque ela está apoiada na fé. Ela está na fé. Calebe estava na fé, e Calebe deixou bem claro: se o Senhor se agradar de nós, nós vencemos. Quem vai nos dar a vitória é Deus. Quem abençoa é Deus. Diga: quem vai me abençoar é Deus. Ah, bispo, mas eu não tenho recursos, eu não tenho estudos, eu não tenho ninguém por mim. Quem vai te abençoar é Deus. Deus é que abençoa. Às vezes a pessoa se assusta porque uma coisa não aconteceu do jeito que ela esperava, do jeito que ela queria, mas Deus quer fazer diferente, Deus quer fazer maior, Deus quer fazer do jeito dele. Às vezes a pessoa esperava tanto que alguém ajudasse ela, mas Deus não quer dar glória para essa pessoa, Deus quer a glória para Ele. E Deus não está permitindo essa pessoa te ajudar, não é o diabo não, é Deus, porque Ele vai fazer de outra maneira. E você tem que crer nele. Se sua vida foi entregue a Ele, é Ele que vai cuidar. Está dando para você entender? Ele passou vida. Quando Calebe abria a boca, quando ele falava, ele enchia as pessoas de fé, de força. Tem gente que é fé pura. Tem gente que só abre a boca para se abençoar, para abençoar os outros. Tem gente que é fé pura. Lembra quando o Senhor Jesus passou por uma figueira, e quando ele viu a figueira de longe, ele foi se aproximando e não tinha frutos, e ele amaldiçoou a figueira e ela secou. E quando ela secou, os discípulos ficaram admirados, e Jesus disse: vem cá, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode transportar montes, se não duvidar. Não pode ficar tendo fé e dúvida. Tem que manter a fé. Tem que manter a fé, porque se você manter a fé, acontece. Jesus não pegou um machado e cortou. Jesus não arrancou pela raiz, Ele falou.
Quando você entender o poder da fé, então você fica imbuído de fé, e o que você fala acontece. Vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço pessoas de fé. Se elas falarem, eu vou conseguir isso aqui, elas conseguem. Todo mundo diz que não, mas a fé dela diz que sim, e elas conseguem. Eu conheço pessoas de fé, pessoas que compraram sem dinheiro e pagaram tudo, pessoas que enfrentaram situações sem nenhuma condição, mas a condição dela era fé, e no final Deus honrou elas. Eu conheço pessoas de fé. Eu conheço pessoas que não se intimidam com a situação, pessoas que quando determinam algo, pode todo mundo estar contra, ela crê que Deus está com ela, e essa é a nossa garantia. A nossa garantia é a nossa fé na palavra de Deus. A mulher disse, meu marido veio aqui, estava com depressão, estava desanimado, estava em desespero, e eu vi meu marido chegar em casa diferente, e meu marido começou a dizer que ia vencer, começou a fazer planos, meu marido mudou, eu vim também. Nós não demos dinheiro para ele, nós não demos emprego para ele, nós demos o quê? Palavra de Deus. A palavra de Deus alegra, a palavra de Deus fortalece, a palavra de Deus anima, a palavra de Deus levanta. Quando a pessoa crê, ela só precisa da palavra, ela se anima, se encoraja, se agiganta. Eles ficaram com medo dos gigantes. Depois eu vou te falar uma coisa sobre os gigantes. Vamos aqui para o 9. Olha Caleb continuando a falar com o povo. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Vamos ver qual foi a reação do povo. Mas toda a congregação disse que os apedrejasse. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Olha para mim, por favor. Caleb estava na pura fé, cheio de fé, você não vê dúvida nele. E ele disse, nós vamos subir, nós vamos possuir, nós vamos vencer. Aí o povo disse assim, ó, apedreja ele, mata ele. Você vai encontrar na sua caminhada, você vai encontrar pessoas que vão querer o seu mal. Você vai encontrar pessoas que querem te ver na miséria, mas vão te ver prosperando. Você vai encontrar pessoas que querem te ver morto, mas vai te ver vivo. Você vai encontrar pessoas que querem ver você caído, falido, mas vão te ver de pé. Você vai encontrar pessoas que vão desejar doença para você, mas Deus vai te dar saúde. Você vai se deparar com pessoas que você já dependeu delas, e elas querem que você volte a depender delas, mas elas na sua vida não tem mais nada a ver, é passado. Deus não quer que você dependa mais delas. Você vai passar por lugares que você passou, e de repente pessoas ali torcem contra você, mas essas pessoas vão ver você vencendo. Se você é uma pessoa de fé, o mal que elas querem, elas não vão conseguir. Balaão amaldiçoou o povo de Israel, Deus transformou em bênçãos. Você vai ter Balaãos no seu caminho que vão te amaldiçoar, mas não existe maldição sem causa. Vão querer o seu mal e Deus vai transformar tudo em bênçãos. Você vai encontrar, como Neemias encontrou, Sambalate, Tobias, pessoas que queriam o mal dele, destruir ele, mas Deus não permitiu. Tudo isso nós encontramos. Eles falaram assim, apedreja Caleb, mata ele, Josué, mata eles. Mas a glória de Deus veio. A sua fé, a sua proteção. Na fé você está seguro. Na fé podem desejar o que for contra você, Deus transforma tudo em vitórias. Amém? Quando você está na fé, você é diferente, você é mais forte. Olha o que diz aqui, olha que coisa forte. Capítulo 14 ainda, versículo 22. Vamos lá. 14, 22. Olha o que Deus disse: e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes,
e não obedeceram o quê? A minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum deles que me provocaram haverá. O que é que ele diz aí no 24? Porém meu servo Calebe, porquanto nele houve o quê? Outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Olha para mim, por favor, escute isso para você compreender. Deus disse assim, ó: esse povo que murmurou, esse povo que reclamou, esse povo que lamentou, que me provocou, eles não vão entrar. Não tem bênçãos na murmuração, não tem multiplicações na murmuração. Lembra que só tinha poucos pães e poucos peixes, e o Senhor Jesus pegou no deserto e agradeceu? Não é murmurando, é agradecendo que multiplica. Não é murmurando, não é se queixando, é agradecendo, é determinando, é confiando que Deus vai multiplicando pouco e vai se tornando em muito. Deus ficou irado com a situação daquele povo, mas Deus disse assim, ó, peraí, Calebe vai entrar. Calebe viu a terra e creu, ele vai entrar. Tem gente que Deus já mostrou para ela onde ela vai morar, para onde ela vai se mudar em breve. Tem gente que Deus já mostrou onde é que vai ser a sede dela. Tem gente que Deus já mostrou o carro que ela vai andar. Tem gente que Deus já mostrou o colégio que o filho dela vai estudar. Tem gente que Deus já mostrou. Aí ela não é uma realidade na vida dela, ela ainda não tem condições, mas dentro dela já crê, já nasceu, está dentro dela. É a fé que está dentro dela. Essa fé pega fogo, essa fé queima dentro dela. Ela tem certeza. Deus não quer só que ela venha ver, Deus quer que ela tome posse. Deus não quer só que você fique olhando, Deus quer que seja seu. E Deus disse assim, ó, Calebe não, Calebe é diferente, porque nele há outro espírito. Não pense que primeiro Deus vai mudar seu bolso, primeiro Deus vai mudar seu espírito. Porque quando o seu espírito muda, as suas atitudes mudam. Pare de ter um espírito fraco, murmurador. Tenha um espírito da fé. Josué, ele teve Calebe como um escudeiro, um homem fiel. Nunca se rebelou contra Josué, nunca dividiu. Se você trabalha em algum lugar e está insatisfeito, saia. Pare de murmurar e reclamar. Quando você está trabalhando para alguém, você quer montar seu próprio negócio, você tem direito, mas não queira dar golpe, não queira ser malandro, não queira roubar os clientes, não queira fazer sujeira, porque você não precisa disso. Você não pode ter esse espírito enganador, esse espírito injusto, esse espírito malandro, que pelas costas está ali fazendo os clientes para você, para depois sair e levar e dar prejuízos. Você não precisa disso. Não é esse espírito que agrada a Deus. Você não vê Calebe de olho na vida de Josué, querendo a posição de Josué. Você vê Calebe querendo o que Deus prometeu para ele. Queira o que Deus tem para você. Você não precisa desejar a posição de ninguém, lugar de ninguém. Você não precisa se comparar com a vida dos outros. Você tem que crer no que Deus prometeu para você. Amém? Ele tinha um espírito que Deus percebeu que era bom. E de repente você tem um espírito que Deus percebe que não é bom. Que não é bom. Um espírito amarrado, um espírito fraco, que não é bom. Que você precisa trocar o seu espírito. E você tem que saber o que você quer. Eu já falei para você do rapaz que veio, pô bispo, eu não estou feliz no meu trabalho. Eu falei, então saia. Não bispo, mas eu não quero sair. Eu falei, então fique. Ah bispo, mas é tão difícil. Eu falei, meu amigo, feche os olhos, vamos orar. Deus abençoe, meu Deus, só o Senhor na vida desse rapaz aqui. Vai com Deus, criatura. Que não dá, você não sabe o que quer. Não bispo, eu quero, ela está ruim, então sai. Não bispo, mas eu preciso, então fica. E pare de reclamar. Porque se seu espírito é bom, você pode estar num lugar que você não gosta, que ganha pouco, mas você dá o melhor ali. Deus vê o seu espírito forte ali, logo logo Deus te honra. Quando você tem espírito, você dá fé. O que você fala, meu caro, pode não acontecer hoje, pode não acontecer amanhã, mas daqui a pouco Deus te honra. Quem convive com você fica maravilhado, porque o que você fala, Deus te honra e acontece. Você fala, eu vou entrar ali, você entra, eu vou alcançar aquilo ali, você alcança. Você é da fé. Calebe era um homem de fé. De fé. Então,
Deus deixou bem claro, com ele vai ser diferente. Olha o versículo 24. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve o quê? Outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou. É Deus que vai levar você onde Ele quer que você entre, e a sua descendência possuirá em herança. Vamos ver se isso aconteceu. Vamos um pouquinho para frente aí e abre em Josué. Josué 14. Josué 14, 10. Só um pouquinho para frente. Segundo livro depois desse. Abre aí, Josué 14, 10. Vamos ver o que acontece com quem tem esse espírito de Calebe. Posso ler? Josué capítulo 14, versículo 10. E eis que o Senhor me conservou em quê? Em vida. Quiseram me matar, mas não conseguiram. De repente é que tentaram tanta coisa contra você. Diga, não conseguiram, nem vai conseguir. É porque Deus vai te guardar. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor o quê? Falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Olha para mim, por favor, para aí. Entenda isso. Calebe chega para Josué com 85 anos e diz assim: olha, ô Josué, Moisés me prometeu, eu guardei a palavra de Deus, eu guardei, eu me conservei, eu perseverei, eu não desanimei. Tem gente que desanima fácil. O rapaz veio há pouco tempo atrás com um amigo, e o amigo falou: bispo, só atende ele? Atendo. E você, rapaz, está firme? Bispo, eu vim no começo do ano passado, aí parei, aí depois eu vim de novo, parei, aí depois eu vim de novo, parei, e esse meu amigo continuou, e agora eu estou vendo ele dando testemunho, eu voltei. E deve estar pensando o seguinte: Deus abençoou, ele vai me abençoar também. Mas Deus abençoou o seu amigo porque ele perseverou, ele plantou a semente da perseverança. Ele plantou, ele insistiu. Deus viu o espírito dele de perseverança. Tem gente que vem aqui, caindo de sono, é uma guerra para ficar acordado esse horário, porque amanhã vai acordar 5 da manhã, 4 da manhã. Tem gente que vai pegar a estrada, ela está aqui numa luta: Jesus, me ajuda, me ajuda. Mas ela vem, ela persevera, ela vem pedindo a Deus: não deixe faltar gasolina, não deixe faltar gasolina. Jesus, não deixe faltar gasolina, porque é pouco que ela coloca. Ela vem no sufoco, ela talvez mora em um lugar perigoso, e ela volta para casa quase meia-noite: meu Deus me guarda, meu Deus me proteja, mas Deus está vendo aqui. Então você vê Calebe com um espírito que agradou a Deus, e ele falou o seguinte: o tempo não fez mal para mim não. Em outras palavras, meu deserto demorou, mas não matou minha fé. Escute isso, por favor. Tem gente que o deserto dela está demorando de passar, porque Deus tem coisa grande para ela. Tem gente que o deserto dela é mais longo, mas saiba, não pode matar sua fé. Calebe disse: demorou, eu tinha 40 anos, passaram 45 anos, mas o tempo não fez mal para mim, porque não matou minha fé. Não deixe o tempo matar sua fé, não deixe os problemas matarem a sua fé, não deixe as palavras do mal matarem a sua fé. A fé vem de ouvir a palavra de quem? De Deus. E você quer ter uma fé forte, ouvindo a voz do diabo, ouvindo o que não presta, acordando e ouvindo besteira, lendo besteira? Acorde e lê a Bíblia. Acorde e vá orar. Acorde e unja a sua cabeça. Acorde e fique com seus pensamentos em Deus. Vai escutar louvores de fé, vai ouvir a palavra de fé. Alimente a sua fé, porque ela vem de ouvir a palavra de Deus. Isso faz você ser forte. Forte. Então Calebe disse: passaram-se os anos, mas a minha fé é a mesma, para entrar ou para sair. Já tenho uma idade, mas não me troco por ninguém. Fé. Você não vê fraqueza nele. Agora olha que coisa interessante. Olha só, parei no versículo 12, né? Agora pois, dai-me uma rede para eu deitar. Não foi não? Agora pois, me arruma
uma árvore para eu poder ficar na sombra. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste, tu é testemunha, que estavam ali os anaquins, os gigantes, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué fez o quê? O abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Olha para mim, por favor. Olha que espírito. Ele foi até Josué e falou: você é testemunha que Deus me prometeu. Agora me dê a terra, me dê esse monte, o lugar dos gigantes, porque Deus vai ser comigo, eu derrubo eles, eu venço eles. Davi era um garoto e venceu um gigante. Todo mundo fica nessa história de Davi, né? Impressionado com a história de Davi. Pô, uma criança venceu um gigante. Um velho venceu 3 gigantes. Ele venceu 3 gigantes, porque ele cria que nada era maior do que o Deus dele. Ele cria que Deus era com ele. Eu só quero que você saia daqui com uma coisa: com a certeza que Deus é com você. Eu só quero que você creia. Está tudo dando errado, me abandonaram, não acredito em mim, estou sem crédito, está uma luta. Só creia que Deus é com você. A sua garantia é Deus. De vez em quando você vê pessoas entrando na justiça porque elas pagavam seguro e o seguro faliu, o seguro quebrou, o seguro falhou com ela. Em Deus você está garantido, porque Ele nunca falhou. Ele falou: Josué, me dá. Deus prometeu, me dá. Eu estou forte para ir de novo, eu estou forte, me dá um monte lá, eu vou para a guerra, me dá. E Josué abençoou e deu Hebrom para ele, não deu qualquer coisa para ele. O deserto foi longo, meu caro, mas terminou com uma grande vitória, porque Deus era com ele. Fique em pé e diga: Deus é comigo. Olha o espírito de Calebe, eu vou expulsar tudo. Que Deus te dê condições. Amém. Graças a Deus. Nós vamos falar hoje de algo muito forte, muito profundo, e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Levante aí a sua Bíblia, por favor. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, nós abrimos a Tua palavra, mas precisamos que o Senhor fale. O Senhor tem interesse de falar com todos nós. Então usa a minha boca para que as palavras venham todas de Ti e nada de mim, e assim a Tua palavra produza temor, salvação, fortalecimento na fé do Teu povo, entendimento das coisas do alto, das coisas espirituais. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, repreendo o espírito do sono, da distração, da preocupação, mas que possamos Te ouvir e Te entender bem claro nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Eu entendo claramente a situação dos incrédulos, a situação desse mundo. Eu entendo perfeitamente, porque as pessoas, vendo esses sinais, não se apegam mais com Deus, porque o mundo todo deveria estar assim, pensando dessa maneira. Está na hora de se apegar mais com Deus, está na hora de levar a fé a sério, está na hora de cuidar da alma. Mas eu entendo porque eles não fazem isso, porque o entendimento, como nós já lemos aqui, que está em 2 Coríntios 4:4, o entendimento dos incrédulos, o mal cegou. Mas quando uma pessoa tem o Espírito de Deus, ela consegue enxergar claramente o que está acontecendo no mundo. Claramente. É como aquela porca certinha para o parafuso. Já viu aquela porca que dá certinha no parafuso? Então, para quem tem o Espírito de Deus, está entendendo tudo, está bem claro. E quando você vê seus familiares
quando você vê pessoas no trabalho, na faculdade, no colégio, zombando, você fala assim: ó Deus, tenha misericórdia, porque eles não estão enxergando, eles não estão vendo da maneira que eu estou vendo, eles não estão entendendo como eu estou entendendo. Cada dia eles estão mais perdidos, e você ora por eles, dá bons testemunhos a eles, porque você não quer que ninguém vá para o inferno, mas você sabe que o Espírito Santo está te avisando que o fim se aproxima. Você sabe que tudo isso está produzindo temor para você. Esse pedido de um líder, de uma moeda, essas reuniões que tiveram essa semana, esses sinais que nós estamos tendo no céu, essas guerras, tudo isso que está acontecendo, não só longe da sua casa, mas o que você vê também no seu dia a dia, realmente prova que a palavra de Deus vai se cumprir, o mundo crendo ou não. Tem coisas que para se cumprir, você tem que crer, como: se obedecerdes à voz do Senhor teu Deus, te alcançarão todas essas bênçãos. A condição é você obedecer, é você crer para obedecer. Mas tratando-se da volta de Jesus, do fim dos tempos, crendo ou não crendo, isso é uma coisa que vai acontecer, porque já está escrito. Então eu entendo perfeitamente como os incrédulos estão cada vez mais frios, porque não tem entendimento. Nos assusta ver a pessoa dentro da igreja, ouvindo a palavra, vendo testemunhos, vendo demônios manifestando, dizendo que quer a alma da pessoa, e a pessoa ainda continua dentro da igreja, brincando com a salvação dela. Isso é que nos preocupa, é ver a pessoa que está na porta do céu, mas não entra, está dentro da igreja ouvindo tudo, mas não coloca nada em prática. Isso é assustador, isso é preocupante. Essa é a tristeza do homem de Deus, que faz de tudo para ver a pessoa se desprender das coisas erradas nesse mundo e agarrar a salvação, e ela não faz isso. Mas eu queria hoje meditar com você nesse versículo. Nós já lemos alguns trechos dessa passagem, mas hoje eu queria ir mais fundo, e eu queria tirar 3 ensinamentos fortes com vocês acerca dessa passagem. Lucas 12, versículo 13, por favor. Diz assim: e disse-lhe um da multidão. Jesus estava no meio de uma multidão, tinham muitas pessoas. Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha para mim, por favor, não olhe para a Bíblia agora não. Jesus estava no meio de uma multidão, e uma pessoa pediu ao Senhor Jesus: Senhor, peça para meu irmão dividir comigo. Em outras palavras, eu também tenho direito da herança. Ele pegou tudo para ele não quer dividir. Você sabe que onde tem dinheiro tem disputa, tem brigas. Onde tem dinheiro é uma guerra. Tem familiares que não se falam. Tem pessoas que por causa de 1.000, 10.000, por causa de uma herança, a pessoa mostra que o coração dela é avarento. E o Senhor Jesus, quando ouviu essa pergunta, ele trouxe um ensinamento. Ele disse assim: mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos de quê? Da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Olha para mim, por favor, aprenda isso. Você tem que aprender a guardar seu coração de tudo que não é bom. Não é só de mágoa não, mas de mágoa também.
Você tem que guardar seu coração da avareza, você tem que guardar seu coração do orgulho, você tem que guardar seu coração de tudo que não é bom. Se tem uma coisa que nós temos que guardar, é o nosso coração. E se o seu coração está preso em alguma coisa desse mundo, aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então pode ocupar o lugar de Deus. Tenha essa visão espiritual de não ter nada dentro de você. Conquistou algo, graças a Deus, teve vitórias, ótimo, ganhou dinheiro ou muito dinheiro, amém. Mas isso não pode ganhar você, isso não pode entrar no seu coração, porque amar isso pode ser a raiz de todos os males para a sua vida. Eu não posso trabalhar para despertar uma fé em você só para você conquistar as coisas desse mundo, porque tudo vai ficar. Nós trabalhamos para você vencer na vida, amém. Segunda-feira tem a corrente aqui, nós vamos estar às 15 horas e às 22 horas, pastor Rafael faz 7h10, bispo Márcio meio-dia, 18h30, nós estamos na fé de derrubar as muralhas, de terminar o ano bem, ótimo, faça sua corrente, tenha sua aliança com Deus, mas isso não é tudo. E Jesus trouxe uma parábola ensinando, e eu quero que você entenda, diz assim, versículo 16, não é isso? Lucas, para quem chegou agora, Lucas 12, versículo 16. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Esse folga aqui é extravasar, é curtir. Mas Deus lhe disse, lê alto agora, louco, guarde essa palavra. Deus chamou ele de quê? Louco. Agora preste atenção nesse detalhe aqui. Quando você lê a Bíblia, você tem que prestar atenção. Esta noite, olha o que você leu. Deus falou assim: esta noite eu vou pedir tua alma? Não. O que é que ele disse aí? Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Olha para mim, por favor. Não tem problema se alguém me chamar de louco. Não tem problema. Muitas pessoas falam assim: vocês cristãos, crentes, seja lá como for que eles chamam, vocês são loucos. Você é louco, fica enfiado em igreja. Você é louco. Eu que não vou perder tempo. Você é louco, ir lá dar dinheiro aos ladrões. Você é louco. Não é assim? Não tem problema. Nós não chamamos ninguém de louco, porque a Bíblia fala que nós não podemos chamar ninguém de louco. Agora, quem chamou de louco aqui foi quem? Foi Deus. Lembra que quando se fala das 5 virgens prudentes, fala também das 5 virgens loucas? Quem é louco para Deus? Louco para Deus é quem não valoriza o óleo, o Espírito Santo. Louco para Deus é quem não valoriza a alma. Louco para Deus é quem não pensa na eternidade, pensa só aqui. Louco para Deus é quem não se preocupa com o que vem depois dessa vida. Esses para Deus é chamado de louco. Esses
segundo a palavra de Deus, deixa a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos construir agora um pensamento, um entendimento de algo profundo. Mas eu vou colocar na tela um versículo de Eclesiastes 7, para você poder entender. 7:17, pode colocar na tela. Diz assim: não sejas demasiadamente o quê? Ímpio, nem sejas louco. Olha a pergunta: por quê? Leia com calma. Por que morrerias fora de teu tempo? Preste atenção para você entender. As pessoas que são loucas, espiritualmente falando, que aos olhos de Deus estão cometendo essa loucura de mergulhar no pecado, de mergulhar no erro, de não valorizar as coisas de Deus, elas podem morrer fora do tempo. Como assim, bispo? O diabo pode pedir a alma da pessoa. Vamos voltar aqui para Lucas. Vamos entender esse pensamento. Lucas 12:20. 12:20. Nós vamos construir agora esse pensamento e eu quero a sua atenção. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão o quê? A tua alma. Olha para mim, por favor. Deus não está dizendo assim: essa noite eu vou pedir sua alma. Te pedirão. Então alguém vai pedir. Quem é que vai pedir a alma? O diabo, os demônios. Bispo, mas de onde é que o senhor está tirando isso? Da palavra de Deus. Eu posso ir com você um pouquinho para frente aqui em Lucas também. Vá só um pouquinho para frente para você ler comigo esse versículo de Lucas 22:31. Lucas 22:31. Vamos entender isso aqui. Lucas 22:31. Eu quero que você saia daqui com esse entendimento. Nós não podemos cometer a loucura de brincar com a nossa vida espiritual, de brincar com a nossa comunhão com Deus, de deixar nossa alma correr risco, porque o diabo pode pedir a nossa alma. Diz assim, Lucas 22:31. Disse também o Senhor, foi o Senhor Jesus que disse isso: Simão, Simão, eis que... Está escrito Satanás? Está. Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, ou peneirar, se a sua Bíblia é atualizada. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Vamos voltar para o 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, Simão era Pedro, eis que Satanás vos pediu. Olha para mim, por favor. O que é que o diabo faz? Ele pede a alma do ser humano a Deus. Ele não vai te querer, ele só quer fazer minha vontade, ele só está fazendo besteira, ele gosta do que eu gosto, me dá a alma dele. Está dando para você entender? O próprio Deus nos dá esse entendimento no livro de Provérbios. Veja no telão, 27:11. Aí está na versão atualizada. Vamos entender isso aqui. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Quem é que afronta? Os demônios. Olha Deus dizendo assim, ó: tenha juízo, seja sábio, seja inteligente, não seja louco, para quando eles vierem me afrontar, eu tenho que falar. Está dando para você entender? Então Jesus, ele alertou Pedro, dizendo: Pedro,
Satanás está pedindo, tá? Está peneirando você. Eu roguei por você. Em outras palavras, tome cuidado. Quem é o louco espiritualmente falando? É aquela pessoa avisada que vive como se fosse desavisada. Você já viu aquela praia perigosa que tem uma placa para não tomar banho? E quem desobedece tomar banho ali acaba morrendo. Já viu aquela praia que tem uma placa dizendo aqui tem tubarão? Mas você já viu que vira e mexe tem gente sendo mordida por tubarão naquele lugar? Você já viu aquelas placas com a caveira? E você vê aquele aviso, olha, não se aproxime, alta tensão. Quem paga para ver, morre naquele lugar. Falta de aviso? Não. Se o ser humano não está tendo interesse para aprender a escolha de Deus, ele está tendo algum outro interesse de aprender alguma outra coisa. Então o problema é do ser humano. Deus não vai deixar, minha amiga e meu amigo, o ser humano desavisado. Ele avisa, ele tenta, ele se esforça, ele faz de tudo para salvar o ser humano. Ele quer salvar. Você sabe o que eu estou fazendo aqui? Tentando te avisar. Se você está na fila de quem vai para o inferno, se você está numa fila vendo todo mundo morrendo sem salvação, caminhando para o abismo, caminhando para o sofrimento eterno, saia dessa fila. Eu não posso continuar nessa fila se eu agora conheço a verdade e sei que vai terminar mal. Você sabe, você está vendo o que está acontecendo no mundo, você está vendo. Se você não quer enxergar, problema seu. Se você tem outras prioridades, é problema seu. Mas o Senhor deixou bem claro: louco, esta noite te pedirão. Eles vão pedir a sua alma. E do jeito que você está vivendo, eu vou ter que dar. Eu não tenho o que fazer, Deus é justo. Se quisesse alguma coisa comigo, se fosse minha, se fosse meu, eu não dava. Sim ou não? Agora não é meu. Se você dá alguma coisa a alguém, esse alguém pode fazer o que quiser com o que você deu. Se eu te der uma camisa, você pode usar, você pode vender, você pode dar para alguém. Eu te dei, é seu. Você faz o que você quiser porque eu te dei. Eu não posso ficar assim, ó, te dei essa camisa, eu te dei essa camisa. Eu não dei, aí está no meu coração. Mas se eu te dei, eu esqueço, eu dei. Você faz o que você quiser. Quem deu a vida ao Senhor Jesus, se arrependeu dos seus pecados, a vida é dele. Ele faz com essa vida o que ele quiser. O que é que ele quer fazer? Ele quer abençoar, e no futuro ele vai tomar para ele. Arrebatamento é isso, ele vai tomar para si o que é dele. A pergunta é: você já é dele? Você já se tornou dele? Você já abriu mão do que tem que abrir mão? Você já garantiu o principal, que é a salvação da sua alma? Ou você está brincando com isso? Agora eu te pergunto outra coisa. E se hoje for sua última noite? E se o diabo estiver pedindo a Deus a sua alma? E Deus está aqui usando a minha boca e te alertando: acorde, desperte, porque vai ficar tudo. Jesus estava dizendo o seguinte: ô louco, você está muito bem para o homem, mas está mal para Deus. Você está muito bem aqui embaixo, mas está mal lá em cima. Você tem tesouro aqui, mas não tem tesouro lá. Para todo mundo aqui você está arrebentando, mas quando você for para o outro lado você vai se arrebentar. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer? Morrer e do outro lado se arrebentar? Vá no cemitério, as pessoas morrem.
você vai ver escrito uma estrelinha quando a pessoa veio ao mundo e uma cruz, a data que o mundo acabou para ela. Isso vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Uma hora ela vai chegar. Seja Deus chamando você, ou seja os demônios pedindo a alma. Você entende agora porque tem pessoas que morrem fora do tempo, morrem muito novas, morrem fora do tempo? Por quê? Porque escolheu um caminho errado e o diabo pediu, a alma da pessoa me dá. Quando você é sábio, então você leva a sua vida com Deus a sério. Então você alegra a Deus, você dá alegria para Deus, você dá prazer para Deus. O diabo não tem como afrontar Deus em relação a você, porque você é testemunha de Jesus, você não é uma vergonha para o nome de Jesus. Tem gente que é dentro da igreja, que está na igreja, que vive dentro da igreja, mas não é uma testemunha para Jesus, é uma vergonha para Jesus. Ela não se preocupa com o que os outros vão pensar, com o que a família vai falar, ela não está preocupada com ninguém, ela só se preocupa com ela mesma. Ela não se preocupa com o testemunho, ela não se preocupa com as almas. Pessoal, eu me assustei com a reação da minha cachorrinha com o primeiro osso que eu dei para ela. Eu me assustei, estou sendo sincero, já falei isso aqui. Minha esposa pegou um osso grande, de uma paleta de cordeiro, e deu para minha cachorrinha. Ela é do tamanho do osso. Eu fui me aproximar. Quando eu me aproximei, falei, está brincando. Eu fingi que ia pegar, não teve conversa não. Pensa que ela partiu para cima. E eu, opa, já entendi tudo. Deu o osso, ela agarra. Só vai conseguir tirar dali quando ela der bobeira, for para outro lugar, você tira. Assim tem que ser a nossa salvação. Agarrou ela, não tem conversa, não tem brincadeira, não tem ninguém. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem problema, não tem deserto, não tem dificuldade. Você tem que estar agarrado com sua salvação e acabou. Goste quem gostar, queira quem quiser. É sua alma, é sua eternidade. Esse mundo já está condenado. Esse mundo aqui, ó, já está condenado. Queira você ou não, creia você ou não, ele está condenado igual Sodoma e Gomorra estava condenada. E para terminar, eu posso te mostrar uma coisa em Gênesis 19:15. Vai lá no começo da Bíblia. Só para terminar. 19:15. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 19, versículo 15, diz assim: E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, olha só, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora de quê? Cidade. Olha só, olha aqui, pensa, Sodoma e Gomorra estava condenada, ia vir fogo, e Deus envia os anjos a Ló, dizendo: sai daí, a terra está condenada, sai. E ele demorava. Vai ver aquela pessoa que está demorando para se batizar, para perdoar, para largar o vício, para largar a pornografia, para largar a vida errada. Está demorando.
Se ele ficasse, ele ia ser queimado. Se você não fizer o que tem que ser feito, assim como o mundo vai ser queimado, sua alma também eternamente. Talvez você diga assim: bispo, eu sou chato com esse assunto. Sou, mas é para te salvar. Ah, eu não gosto desse assunto. Salvação contraria mesmo. Salvação nos aborrece mesmo, mas vale a pena. Nós estamos pregando, só faltamos pegar a pessoa pela mão, como os anjos pegaram Ló e a família, e levá-las ao batistério. Só está faltando isso. Nós estamos falando, esse mundo está condenado, já foi. Mas Deus tem outro, novo céu e nova terra. Pense no outro, não pense nesse. Esse vai ser queimado, esse o homem vai destruir. Eles foram puxados pelos anjos. Que a palavra de Deus puxe você hoje para a vida que Deus quer que você tenha. Que você não demore para sair do que você tem que sair. Que você saia dessa situação que desagrada a Deus. Que você corte, você que é casado, que você corte esse pensamento em outra mulher, em outro homem. Você que tem. Que você corte essas sujeiras na internet. Que você corte essa vida de mentira. Que você corte esse olhar que você já percebeu de alguém, que é olhar de adultério, que quer te destruir. Que você corte isso. Essas brincadeirinhas em zap, em conversas, que você corte. Enquanto o diabo não levou sua alma, porque de repente ele está pedindo sua alma. Pedro falou assim, o Senhor Jesus falou para Pedro: Pedro, preste atenção, Pedro, Simão, Simão, acorde, Satanás estava agora pedindo tua alma, eu tive que rogar. Tem gente que o diabo não levou a alma dela, porque tem alguém orando por ela. Alguém que ora mesmo por ela, mas ora todo dia, porque tem gente, se você não orar por ela todo dia, o diabo leva a alma dela, porque dá é bobeira para o diabo, dá é lugar para o diabo. Leve a sério essa reunião, porque o nome dessa reunião é reunião pela sua alma. É sua alma. Eu estou falando da sua alma. Nós não estamos aqui brincando, não. É sua alma. Pessoas podem decidir agora não irem para o inferno. E pessoas podem decidir sair daqui e continuar com a vida errada. Não sei a alma de quem o diabo está pedindo, mas a minha alma eu já entreguei ao Senhor Jesus. A minha alma é dele, e eu quero que a sua seja dele. Eu quero que você seja salvo. Deus quer que você seja salvo. Você vai ser salvo se você quiser. Não dê desculpas para Deus, Ele não vai aceitar desculpas. Não se prenda a bem nenhum. Não se prenda a nada desse mundo. Faça a diferença aqui, mas de olho no que vem depois daqui, porque depois daqui vem a vida eterna. Daqui a pouco a vida acaba. Daqui a pouco tudo acaba. E essas palavras que eu estou pregando para você não são minhas. Essa palavra é poderosa. Eu já vi essa palavra transformar criminosos, assassinos, prostitutas, pessoas perdidas, mas deram ouvidos quando nós pregamos, e a palavra entrou e mudou tudo. Deve ter alguém aqui para Deus trazer essa palavra. Deve ter alguém me ouvindo agora, que o diabo está pedindo a tua alma, e ou você se conserta e deixa Jesus lavar a sua alma, ou honestamente, eu não sei o que pode acontecer com você. Ele disse: louco, essa noite pode ser a última para você. E se você quiser se limpar, se consertar, se arrepender, sai do seu lugar agora e vem aqui na frente.
no temor de Deus, com verdade, com sinceridade, com humildade, vem aqui diante do altar, que o Senhor Jesus está te esperando. Os demais fiquem em pé, cantando essa canção. Ao findar. Olha para mim, por favor. Eu vou precisar do seu silêncio, da sua atenção. Quando nós pregamos passagens que são conhecidas, quando falamos de Davi, de Abraão, de Isaac, de Jacó, é mais fácil porque são personagens mais conhecidos. Mas hoje nós vamos falar de dois personagens que talvez você nunca tenha ouvido falar, ou ouviu poucas vezes. Nós vamos falar sobre Baraque e Débora. Para você entender, Baraque era o responsável pela parte militar de Israel, e Débora era profetisa, juíza. Ela julgava, por isso que nós vamos ler o livro de Juízes. Ela julgava Israel, ela que resolvia as causas de Israel. Espiritualmente falando, era com ela. Na guerra, era com Baraque. Deu para você entender? Aí diz assim a palavra de Deus, Juízes 4, versículo 1: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer, Eude, olha para mim, por favor. Todas as vezes que Israel fazia o que era mal perante os olhos de Deus, vinham sofrimentos, vinham erros, vinham derrotas, vinham fracassos por causa dos erros deles. Israel fez o que era mal perante o Senhor. E aí as consequências chegam, a conta uma hora chega, e chegou. Diz assim no versículo 2: e vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sisera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arazote dos gentios. Agora lê o versículo 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Olha para mim, por favor, para você entender. Eles eram rápidos em errar com Deus, mas eram demorados para consertar os erros deles. Já viu aquela pessoa que erra fácil com você, mas tem uma dificuldade para pedir perdão, tem uma dificuldade para reconhecer que errou? Conhece gente assim? Que toda hora erra com você, mas tem uma dificuldade para baixar a cabeça, para dizer desculpe, para dizer perdão. Israel era assim. Israel pecou, Israel errou, e os inimigos se levantaram, e esse inimigo tinha 900 carros de ferro. Esse inimigo era forte e atormentou Israel durante 20 anos. Eu sei que tem gente aqui sofrendo há anos. Tem gente que 2024 está sendo terrível, 2023 não foi fácil, 2022, tem gente que já está há décadas, uma miséria tremenda, uma dificuldade terrível. Israel já sofria há 20 anos, e eles clamaram a Deus. Você pode dizer para mim que não tem dinheiro para pagar o agiota, que não tem dinheiro para pagar suas dívidas. Você pode dizer para mim que não tem condições de resolver os seus problemas, mas você não pode dizer que não tem condições de clamar. Você tem condições de clamar, e quando nós clamamos, Deus responde. O salmista disse no Salmo 34, versículo 4, que ele buscou o Senhor, que ele clamou ao Senhor. Lê alto aí. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olha para mim,
quando você clama a Deus, quando você busca a Deus, você fica livre. Livre do medo, livre da angústia, livre do peso, livre da ansiedade, livre das preocupações. Sai tudo de ruim de você. Sabe essa sensação que uma coisa ruim vai acontecer? Sabe esse medo de acontecer o pior? Sabe esse pensamento negativo? Tudo isso sai quando você invoca a Deus, quando você clama a Deus com fé. Quando você vai a Deus, você nunca fica pior, você sempre fica melhor, mais forte, mais leve. E é o que nós vamos fazer daqui a pouco, nós vamos clamar. Eles demoraram para clamar. Sabe por que toda segunda-feira nós estamos clamando? Para evitar que você continue sofrendo, para que Deus derrube muralhas invisíveis que estão na sua frente, impedindo você de avançar, de crescer, impedindo o cliente de entrar, negócios de serem fechados. A situação de Israel era uma situação feia. Preste bem atenção, lute para você não dormir, hein? Preste bem atenção, por favor. Sei que você trabalhou o dia inteiro, é difícil esse horário, é uma guerra, porque tem gente que dorme cedo, tem gente que mora dessa terça-feira, quarta-feira, já está falando com Abraão há muito tempo, mas se esforce, por favor. A situação era feia, de repente a sua situação está horrível, você está vendo coisas horríveis na sua vida, coisas que você não gostaria de ver, você está passando por coisas que você nunca imaginou que ia passar. A situação de Israel era crítica, mas eles resolveram clamar a Deus. E daqui a pouco nós vamos clamar para que o que você está vendo de ruim você deixe de ver, para que o que não mudou na sua vida venha mudar. Aí a Bíblia diz assim no versículo 4. Até aí vocês entenderam? Sim ou não? Agora leia comigo o versículo 4. E, como é o nome dela? Débora, mulher o quê? Profetiza. Mulher de quem? Julgava Israel naquele tempo. Olha para mim, por favor. Ela era mulher, profetiza e julgava Israel. Era juíza em Israel. Ela profetizava. Daqui a pouco eu vou profetizar. Daqui a pouco eu vou profetizar que coisas que já estão paradas na sua vida há muito tempo começam a se mexer. Daqui a pouco eu vou profetizar para que coisas que saíram das suas mãos volte para as suas mãos. Daqui a pouco eu vou profetizar para você entrar aonde você está tentando e não está conseguindo, mas você vai entrar. Daqui a pouco eu vou profetizar, eu vou determinar que vitórias venham na sua vida. E ela era profetisa, ela era juíza, ela era uma mulher forte, determinada. E a Bíblia diz assim, versículo 5: ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar quem? A Baraque, filho de Abinom, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera. Sabe quem era esse? Capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Olha para mim, por favor. Baraque estava com medo, Baraque estava inseguro. Deus já tinha mandado ele ir para um determinado lugar, atrair aquele exército inimigo, que Deus ia dar vitória, mas ele estava com medo. Não tenha medo do que Deus mandar você fazer. O que Deus mandar você fazer, faça. E Débora chamou ele, falou: Baraque, Deus não já mandou você ir, porque você não foi? Deus falou para você ir para esse determinado lugar, atrair esse exército, que Deus vai colocar na sua mão essa vitória. Por que está com medo? Qual o problema? Deus não já falou? Se Deus falou, está garantido. Deus não já prometeu, então Deus vai cumprir. Agora faça a sua parte. Mas ele estava com medo. Aí diz assim:
versículo 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Olha para mim, por favor. Olha só, vamos aprender aqui duas coisas. Primeiro, Baraque estava inseguro, e Débora, uma mulher de fé, uma mulher de Deus, deu aquela encorajada, aquela despertada, aquela animada, aquele apoio em um momento que ele não estava bem. Entenda, nem todo dia você está bem. Eu não conheço ninguém que todos os dias está 100%. Tem dias que você está 80%. Tem dias que você está 50%. Talvez você esteja aqui hoje 0%. Mas o Espírito de Deus nos assiste nas nossas fraquezas. Você está mal, mas vai sair daqui bem. Você está fraco, mas a palavra de Deus vai te fortalecer. Você está com medo, mas Deus vai trazer coragem para você. Você está fraco, mas Ele vai trazer forças. E Baraque estava inseguro. E Baraque falou assim: ó, Débora, se você for, eu vou. Pessoal, hoje exércitos como o de Israel usam as mulheres, em alguns países também. Mas não é normal você ver mulher na guerra. Não é normal. E ele falou assim: ó, se você for, eu vou. E ela, como uma mulher corajosa, uma mulher de fé, deu ânimo para ele. Já viu aquele marido que tem uma mulher de fé? Você sabe que a mulher de fé, no momento difícil dele, anima. No momento que ele está caído, ela não julga, não, ela levanta. Ela não fica cobrando a ele, não. Ela não fica jogando na cara dele quando ele comete um erro, não. Porque ele já sabe que ele errou. E ele sabe que ela falou. Ela sabe também que ela falou. E não precisa estar jogando o tempo inteiro. Nós estamos assim por causa disso. Nós estamos nessa situação porque você confiou em fulano. Eu falei para você não fazer. Você fez aquele negócio e a pessoa fica infernizando. Quem aguenta? Débora era uma mulher de fé. Então ela ajudava, ela levantava, ela animava. É o que? Você não quer ir sozinho? Eu vou com você. Talvez você diga assim: bispo, mas seria vergonhoso um comandante do exército ir para a guerra com a mulher. Mas ele não teve vergonha. Às vezes a pessoa tem vergonha de recomeçar. Às vezes a pessoa tem vergonha de vender alguma coisa na rua. Às vezes a pessoa tem vergonha de começar pequena. Às vezes a pessoa tem preocupação com o que os outros falam. O que é que vão falar? Tem gente que vive numa pose. Não abre mão do carro. Está passando fome. Mas o carro está ali para todo mundo ver, porque ela tem aquele carro. Barriga vazia. O tanque no cheiro. Metade do tanque já enferrujou, porque nunca mais encheu, não tem dinheiro. No sufoco. Mas a pose fica porque as pessoas estão olhando, as pessoas estão vendo, as pessoas vão falar. Não fique preocupado com o que os outros falam, não fique com vergonha de nada. Eu lembro um episódio da minha vida que marcou. Foi quando meu pai se separou da minha mãe. E meu pai tinha 4 lojas de armas na Bahia, a Rei das Armas. E nós tínhamos fazenda em Tanagra, tínhamos casa de veraneio de Asdávila. E minha mãe também tinha uma casa lá. E quando meus pais se separaram, nós ficamos numa condição bem diferente. Meu pai começou a comprar os advogados da minha mãe, ela começou a perder causa. E foi muito difícil. E eu recebi uma pensão. E quando eu vim para a igreja, meu pai cortou a pensão. E foi um momento difícil. E eu falei para minha mãe assim: minha mãe, eu arrumei minha namorada, que é minha esposa hoje. E a mãe dela era de fé. E perguntou: e aí, meu filho, qual é o seu futuro? Você faz o que da vida? Vai ficar dependendo do seu pai a vida inteira? E eu aprendi a fazer com meu sogro desinfetante. E eu fiz os desinfetantes lá em casa. E eu coloquei na sacola e comecei a vender. Falei: minha mãe, eu vou vender os desinfetantes. Depois eu comprei uma bicicleta de carga, aquela bicicleta de pão, sabe qual é? E eu fui vendendo. Minha mãe disse assim: meu filho, não venda aqui na rua não. Pelo amor de Deus, seria bom nem vender no bairro. Procura outro bairro. Você sabe o que as pessoas vão falar? Aí eu saía para vender.
E eu ia na minha rua. E quando as pessoas, eu batia palma, eu tocava a campainha, as pessoas, estou ocupado. Eu falava, é o filho de Dilma. E as pessoas vinham e eu vendia. Quando eu chegava em casa com dinheiro, eu falei, minha mãe aqui, ó, deu certo. Ela, que bom, meu filho. Me diz uma coisa, você vendeu aonde? Eu falei, vendi para suas amigas tudo. Ela, não, meu Deus. Falei, a dona fulana comprou pra caramba. A dona Beltrana arrebentou. Meu Deus, eu tô com vergonha. Mas o dinheiro quer. Mas tem vergonha. Pare com esse negócio de vergonha. Se tiver que começar, comece. É honesto, então começa. É difícil, começa, deixa falar, porque daqui a pouco Deus te abençoa. E Débora falou assim para Baraque, eu vou, não tem problema não. Se eu não for, você não vai? Então eu vou com você. Estou junto com você. Nós vamos ter essa vitória. Mas tem uma coisa, a honra não vai vir para você, porque a vitória vem da mão de uma mulher. Ela era profetisa, guarde isso. Ela profetizou que a vitória vinha da mão de uma mulher. Ela não estava dizendo que seria através dela. Ela profetizou, eu não sabia como é que ia vir a vitória. É como eu falo para você, Deus vai te honrar, eu não sei como. Deus vai te abençoar, eu não sei de onde vai vir, mas vai vir. Ela profetizou. Queira a vitória para a honra de Deus. Queira a vitória para a glória de Deus. Dê testemunho para Deus ser glorificado, não para você ser conhecido. Dê testemunho para Deus ser exaltado. Queira a glória para Ele, não para você. Certo? Agora vamos lá, passe agora, pule aí para o versículo 16. Diz assim, e Baraque perseguiu o quê? E o exército até Aruzete dos gentios. E todo o exército de Sisera caiu ao fio da espada, todo, até não ficar um só. Porém, Sisera fugiu a pé à tenda, guarde o nome dessa mulher, de Jael, mulher de Eber, Queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azó, e a casa de Eber Queneu. Então olha para mim, quando o exército foi vencido, esse comandante dos inimigos correu para a tenda de Jael. Ele chegou ali, por quê? Porque o marido de Jael tinha aliança com os inimigos de Israel. Então ele se sentiu em casa e correu para aquela tenda buscar abrigo. Aí diz assim, versículo 18: e Jael saiu ao encontro de Sisera e disse-lhe, entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse, dai-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse, põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar, há aqui alguém? Responderás então o quê? Não, olha para mim por favor. Ele estava com medo, viu Jael em casa, na tenda dela, pediu abrigo ali, entrou, estava com sede, pediu água, ela abriu o odre de leite, deu para ele tomar, cobriu ele e falou, fique aqui. Ele disse, vai lá para a porta, se alguém aparecer, diga que eu não estou. Mandando ela o quê? Mentir. Cuidado, tá? Com as pessoas que querem te induzir a fazer coisas erradas, pessoas que mandam você fazer coisas que desagradam a Deus. Não minta porque de ninguém, prefira perder, mas ande na verdade, na justiça. E disse assim para ela, ó, fica na porta, se perguntar que eu estou, diga que eu não estou. Aí a Bíblia diz assim, versículo 21, olha se alguém dormindo aí do seu lado, dá uma olhadinha para mim, dá uma olhadinha, dá um toquinho aí que está dormindo, dá só um toquinho aí, fala, acorda aí, psiu. Eu vi, hein, acorda aí, dá um toquinho, tá? Estou vendo, estou de olho aqui, hein? Vi umas 3 dormindo já hoje, está guerra hoje, hein? Hoje está peleja. Vamos lá, versículo 21, senta direito, descruza os braços, e vamos lá. Então Jael, mulher de quem? Tomou uma estaca da tenda, e lançou mão de um martelo, e chegou-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra,
Estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, e assim o quê? Morreu. O que é que Débora tinha falado? O que é que Débora tinha profetizado? Que ele morreria pelas mãos de uma mulher. Foi essa mulher aqui. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela, e eis que Sísera jazia o quê? Morto, com a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Agora vá para frente aí, capítulo 5, versículo 31. Deixa aberto aí no capítulo 5, 31 e olhe para mim, por favor. Olhe para mim. Era impossível, aquilo era impossível, humanamente falando, mas Deus se manifestou, e quando Deus se manifesta, o impossível se torna possível. Então, a sua situação pode ser impossível, se Deus se manifestar, torna possível, muda qualquer situação. E o exército foi vencido. 20 anos eles gemeram. E quando ele entrou na casa de Jael, Jael era dos inimigos. Mas bispo, mas ela matou ele. Olha para mim, por favor. Quando Deus é com você, até os inimigos ficam a seu favor. Até pessoas que um dia te prejudicaram começam a te ajudar. Até pessoas que você não espera, vem coisas boas dela, vem coisas boas para você. Ninguém imaginava que o comandante do exército dos inimigos iria morrer pelas mãos de uma mulher chamada Jael, que tinha aliança com os inimigos, mas foi a favor do povo de Israel. Quando você é da fé, Deus faz quem é contra ficar a seu favor. Deus faz quem é do lado contrário vir para o teu lado, porque Deus tem poder para fazer isso. E Débora fez um cântico, e esses dois versículos de Juízes 5, 31 e 32 diz assim: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. Olha para mim, por favor. Se você ama Deus, se você tem aliança com Ele, você é como o sol. Tem dias que o sol não aparece com o seu brilho, porque a nuvem está cobrindo, mas ele está ali brilhando. O sol é forte. O sol traz luz, traz vida todo dia para a nossa terra. Quando você é uma pessoa de fé, você sempre está trazendo vida, força. Você sempre está abençoando pessoas. Você é como o sol, e você sabe que é uma questão de tempo para o seu testemunho fazer o nome de Jesus brilhar na sua vida. Você sabe que é uma questão de tempo. Agora olha o 32 para terminar. E sossegou a terra durante quantos anos? Mas quantos anos eles sofreram? Olha para mim, por favor. Quantos anos Israel sofreu na mão dos inimigos? 20. Quantos anos teve paz? 40. O que isso quer dizer? Se você aguentar essa luta, se você aguentar essa guerra, o que você está passando não é nada diante do que Deus vai fazer na sua vida. O que você está vivendo não é nada diante do que Deus vai trazer para você. Eles sofreram 20 anos e Deus trouxe a vitória durante 40 anos. O que Deus tem para trazer é muito maior do que tudo que você já passou. Seja forte, confie em Deus. E se você está num momento de fraqueza, se você está num momento difícil, fale para Deus: hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste, hoje eu estou com medo, hoje eu estou inseguro, hoje eu estou mal, hoje eu estou perdido. Me ajude a me encontrar, me ajude a ter direção, me ajude a me libertar dessa ansiedade, desse nervosismo. Eu dependo do Senhor. E aí você pode ter certeza que Ele vai te responder, vai tirar todos os seus temores e vai cuidar de tudo. E essa bagunça que está na sua vida